terceiro homem de meio de campo, mas não é um camisa 10, não é um meio-campista de criação. E ontem o Corinthians começou com o Matheus Araújo, né? Teve um Mosquito na beirada como opção nessa mudança do Mano Menezes, com o Pedro Raul sendo o centroavante, o camisa 9. Mas, por exemplo, o Rojas, que veio ano passado para ser esse 10, mais uma vez estava no banco de reservas. O Garro, que chega em 2024 para ter essa possibilidade, ainda tem a questão do trâmite com a AFA, com a Associação de Futebol Argentino. É uma novela gigantesca. Enfim, a crise do Corinthians parece não ter fim e um clássico está batendo a porta e essa crise pode aumentar. E é bem provável que aumente. Quer dizer que o Corinthians vai solucionar o problema dele com o Hernani, do mesmo modo que soluciona com o Hugo, com Palácios, com Garro, com jogadores que você não sabe, Pedro Raul, jogadores que você não sabe o resultado que vai dar. Pelo contrário, o histórico até de alguns mostra que provavelmente não vai dar. Pedro Raul, ontem fez algumas jogadas de pivô, fez a sua estreia, fez um giro dentro da área bonito, mas aí na hora de finalizar, que vai resolver realmente o problema do Corinthians, a bola vai para fora. Então, assim, o Corinthians está fazendo contratações o tempo inteiro, contratações duvidosas. Tá? Elas podem dar resultado. Acho que, por exemplo, citei 2 contratações que eu acho que cabem dentro do elenco do Corinthians, né? Mas solucionam o problema do Corinthians? Não solucionam. Gente, vamos ouvir o que o técnico Mano Menezes falou depois da partida sobre a atitude do time. Acho que a equipe teve força, teve vontade, se entregou, mas é pouco o que nós estamos fazendo. E não tem achar que o problema são só os outros. A gente tem que assumir a parte da gente, porque esse sempre é o caminho para a gente poder melhorar. Entendo a visão do torcedor, entendo a pressão, entendo tudo que ele está sentindo, nós estamos sentindo também. Mas o caminho é o trabalho, é árduo, vamos trabalhar até quando acharem que sou eu que tenho que conduzir o processo. Posso dar um pitaquinho sobre essa última frase do Mano? Eu quero te ouvir, sim, porque a postura do Mano é quase meio derrotista, assim, né? Ele tinha iniciado a coletiva falando que não tinha perdido 4 partidas seguidas na carreira dele, mas o ano passado com o Inter ele perdeu 5 seguidas. 4 né? não, ele perdeu 5. Mas para chegar a 5 ele tem que ter perdido a 4ª. Mas num clima bastante abatido, e aí ele encerra essa sonora que a gente trouxe agora falando sobre permanece até quando quiserem com que ele continue trabalhando. O Augusto Melo, depois da partida ontem, disse que Mano Menezes será o técnico do Corinthians até o fim de 2025, só que tem algumas coisas que o Augusto Melo vem falando desde o início do trabalho dele que não se concretizaram, então fica esse ponto de interrogação também. E aí são 2 partes, né, num desejo. Se um quer e o outro não quer, também há um impasse. Tem a questão da multa, que hoje está em torno de 20 milhões de reais, porque é uma junção de salários, caso ele seja demitido em 2024. Se acumula os vencimentos até o fim do contrato dele, que é em 25. Então, a situação é bem complicada, mas, de momento, o certo é a permanência, sim, do Mano Menezes pelo contrato e também, eu não vou falar principalmente porque ainda não é o momento, mas também por falta de opções no mercado quando o assunto é treinador. E aí, só para finalizar sobre reforços, a avaliação interna é que a única grande notícia, o único bom momento, algo que trouxe de positivo do Corinthians para 2024 foi a contratação do Ranielli. Tirando isso, a negatividade anda muito grande pelos lados do Parque São Jorge. E saiu ontem, né? Não sei se você sentiu uma lesão, mas foi substituído ontem. Não dá para demitir um técnico, na situação que o Corinthians tem financeira, não dá para pagar 20 milhões de multa na demissão de um técnico, certo? Não. Mano Menezes, mesmo que souber que não consegue mais desenvolver esse time, também não vai. Já pediu demissão uma vez. Já pediu demissão uma vez e é um dos raros técnicos que tomam essa atitude. Porque se ele não tem um elenco, não consegue extrair do que tem o melhor. Mas se eu tivesse 20 milhões para receber, eu não sei se eu ia acreditar no meu trabalho até o limite ali, até o máximo possível. Tá? Até porque ele sabe trabalhar. Sim. Porque ele sabe trabalhar. E o que o Luiz colocou é o fundamental. Não dá, ainda que ele tenha algumas decisões discutíveis, tá?
Ontem, por exemplo, ele já mudou o time, o que eu achei ok. Tem que buscar uma alternativa. Sim. Não pode continuar com o mesmo time que está perdendo. Então, começou com um outro time diferente, que eu acho melhor, mas ainda tem algumas decisões discutíveis. Mas, como o Luiz disse, não dá para cobrar o técnico se você não apresenta a mínima condição. E o que o Corinthians apresentou de elenco para essa temporada é um elenco sem a mínima condição de disputa nas competições que o Corinthians tem para disputar. É um elenco pior do que o do ano passado, que quase foi rebaixado no Brasileiro. Odé, só mais um pontinho que eu acho que é fundamental nessa discussão, no debate, principalmente no clima que o Corinthians vive hoje, é a insegurança e a incerteza de alguns jogadores com o trabalho inicial da diretoria. Antes da chegada do Fabinho Soldado para ser o dono do CT, o comandante do futebol do Corinthians, ouviu-se, e os jogadores também ouvem, assim como a gente ouve, as promessas. E parte dessas promessas não foram concretizadas. Tanto que houve cobrança pública do Cássio falando sobre a falta de reforços, que não dá para um time improvisar um volante como zagueiro. E esse clima começou a melhorar internamente com relação à relação diretoria, eu fui redundante, eu sei, mas com relação à diretoria e jogadores, depois da chegada do Fabinho. Só que isso não é uma vacina que tem um efeito instantâneo, né? É algo que demanda processo. Hoje, há o distanciamento do Rubão, diretor de futebol, do grupo de jogadores e a aproximação do Fabinho Soldado, que é jogador de futebol, campeão brasileiro, conhece muito bem os jogadores, conhece muito bem o Mano Menezes, o ambiente do futebol. Então, essa parte interna de questão, relação diretoria, executivo de futebol e jogadores vai começar a melhorar nas próximas semanas, por conta da chegada do Fabinho. Não é um efeito instantâneo, mas ainda esses problemas de abatimento e até questão de reclamações públicas era um problema que vinha do diretor de futebol para com o elenco. Tomara, melhore logo. Vamos ouvir mais um trechinho da fala do Mano Menezes depois da partida, falando sobre justiça no futebol. Vamos ouvir. Bom, o futebol é como é, né? A gente não pode criar uma ilusão. Quando eu aceitei a continuidade do trabalho, se decidiu sobre uma reformulação e eu aceitei conduzi-la, né? Se ela está andando ou não está andando da maneira como a gente quer, acho que já abordamos bastante sobre isso e não penso que isso sirva de desculpa para a gente perder o jogo da maneira como a gente perdeu. Mas o futebol é muito duro e não é justo. Não adianta nós ficar aqui analisando se é justo ou se não é justo. O futebol é como ele é. Eu estou aqui para tocar o processo. Eu estou aqui para sustentar isso com a experiência que tenho. Tem os momentos em que as coisas dão tudo errado e a gente tem que trabalhar. Trabalhar é o único caminho. Com esse placar aí... Mas me parece que o começo do ano está fazendo justiça ao trabalho do Corinthians. Não consigo ver injustiça nisso, no que está acontecendo com o Corinthians. O Corinthians faz um trabalho ruim já desde a gestão anterior. E agora o impacto é muito grande com uma gestão que tem capacidade para ser pior do que a anterior. E o resultado é o que a gente vê na tela agora, a classificação do grupo C, do Paulista, o Corinthians em último lugar, só 3 pontos conquistados, só uma vitória em 5 jogos. E na classificação geral... Está na vice-lanterna. Isso, né? Penúltimo. Mas repare que isso que pode acontecer, vamos supor que fosse a última rodada, pode acontecer aquilo que o Luiz falou. O Corinthians joga ou para classificar, que poderia superar o Mirassol, ou para ser rebaixado. Né? Então, assim, o campeonato é meio maluco. Agora, do jeito que está jogando, parece muito mais que vai jogar para não ser rebaixado. Para não ser rebaixado ou para ser rebaixado. É o que está fazendo até agora. E o calendário do Corinthians é muito complicado. Tem Santos, tem Palmeiras fora de casa, tem Botafogo de Ribeirão Preto. Não vai ser fácil, não.